Tudo bom? É um prazer para nós estarmos novamente aqui, após 3 anos. Pronto, está resolvido. 3 anos se passaram, depois da nosso tempo aqui de estágio. Tati, se eu for rápido, você me avisa. Tá? Da última vez que eu preguei e alguém interpretando, eu acabei indo um pouquinho rápido e eu vou me acostumando. Quando nós viemos aqui a primeira vez, foi um convite do Creuze. O Creuze tinha dado aula para mim naquele ano. E aí ele me fez o desafio de sair um pouquinho dos costumes, né? E vim para cá fazer um estágio, 3 semanas, servindo a Cristo aqui, aprendendo. Pode ter certeza que eu aprendi muito mais do que poderia imaginar. Brincamos, né, Márcio? Que o Orley, antes de passar por aqui, foi um, e depois de passar por aqui é outro. Com tantas coisas que Deus fez nas nossas vidas. E isso tem muito a ver com o que nós vamos meditar hoje. Tem muito a ver com como nós caminhamos na nossa vida com Cristo, como nós caminhamos na nossa responsabilidade cristã, mas como nós estamos considerando Cristo para nós. Nós fomos para o Palavra da Vida em 2014. A ideia inicial era sermos preparados durante 3 ou 5 anos e depois retornar para uma igreja, talvez a nossa, talvez outra, e seguir no caminho, no ministério pastoral. Mas aprove Deus que algumas coisas fossem mudando e hoje nós somos missionários ali no Palavra da Vida, assim como o Márcio já falou, como é que nós somos mantidos ali através de igrejas, através de irmãos, através de pessoas que sustentam o nosso ministério. O Palavra da Vida é uma missão, assim como qualquer outra, e hoje investindo muito e muito mais na juventude. Mas qual o nosso ministério? O nosso ministério é o CLD, Curso de Liderança e Discipulado, para a juventude assim que sai do ensino médio, antes de ir para a faculdade. Alguns, depois que saem da faculdade, também vão para lá, para o CLD. E o nosso foco é investir nessas vidas para que eles aprendam mais sobre a palavra de Deus, aprendam mais sobre o relacionamento pessoal com Deus, sobre a vida cristã íntima com Deus. Agora, e o que eu faço com tudo isso que aprendo na teoria, que somos expostos ali durante todo o ano? Agora nós vamos para as igrejas, vamos para viagens missionárias, colocar tudo isso em prática. É como você pegar a laranja e espremer ela durante 1 ano, até sair o caldo, o último caldo. Mas aquele suco é espetacular. É ótimo aquele suco. Sabe por quê? Porque ele foi preparado com todo carinho, com todo amor, com toda a dedicação. E depois que o aluno volta para a sua origem, volta para a sua igreja, vai para a faculdade, vai para a sua casa, a vida é outra. Em todos os sentidos. Porque agora já não é mais aquele adolescente que saiu de casa para poder aprender mais sobre Cristo, mas agora ele aprendeu muito mais, ele foi exposto a tantas situações, aprendeu sobre pecados que antes ele nem imaginava, para ele era tão normal, mas ele aprendeu sobre aquilo ali e agora ele reconheceu que ele tem que mudar de vida. E o nosso papel é o quê? Ajudá-lo. Como orientadores, como pais de grupo, ali 12, 13, o ano passado nós tivemos 15 alunos no nosso grupo, então andar com eles durante todo o ano. Esse é o nosso papel, ali no Palavra da Vida. Além de dar aula, eu dou aula na matéria de Josué, tem mais uma caminhando aí para o 2º semestre, nós estamos vendo se vai ser possível, e aí vamos caminhando, e Deus vai nos preparando. Nesse módulo agora eu também começo o mestrado em ministério, e Deus vai espremendo a gente. E Deus vai fazendo com que a gente seja cada dia mais preparado, cada dia mais aperfeiçoado para servi-lo. Porque nós, sem Ele,
não somos nada, não somos ninguém. Pensando na nossa vida, pensando na sua vida cristã, como você tem caminhado? Como você tem lidado com Cristo e com a palavra dele? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 2, e nós vamos meditar do verso 1 a 8. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, versos 1. Nós vamos ler pausadamente. Vamos pensar aí do verso 1 a 3, depois 4 e 5, e depois 4 a 6, e depois 7 e 8. Esse texto, ele veio para mim numa devocional. Eu decidi fazer minha devocional diária no livro de Jeremias, e eu estava no acampamento quando eu li esse texto, e ele me fez voltar lá quando eu aceitei a Cristo. E em um segundo momento ele me fez voltar a 3 anos atrás. 3 anos atrás, quando eu liguei para o Creuze e falei assim: Creuze, nós estamos fazendo a mala, e fala para mim, eu tenho que levar terno, gravata, como é que é a parada? Ele falou assim para mim: se você chegar aqui de terno e gravata, você vai voltar para casa sem fazer estágio. Falei, beleza. Eu já conhecia um pouquinho ele, mas toda vez que eu vou para algum lugar, eu procuro saber um pouquinho mais dos detalhes, para mim não chegar lá e ter problemas. Às vezes eu estou numa igreja presbiteriana que, mesmo num calor desse, eu tenho que estar de terno e gravata. A igreja é assim. Mas jamais você me veria há 3 anos atrás assim, ó, calça jeans, camiseta polo, para pregar. Nem mesmo para dar um estudo. De jeito nenhum. Há pouco tempo eu estava lá na igreja em São Sebastião. Quando eu vi, eu estava dentro da igreja para dar um treinamento. Eu estava de bermuda, camiseta e chinelo. Aí eu falei assim, não, acho que alguma coisa está errada. Falei, deixa eu voltar no carro, pôr pelo menos o tênis. Cheguei no carro, cadê o tênis? Não tinha tênis lá, tinha ficado na casa da família que nos hospeda. Aí eu comecei a olhar para o pessoal, dali a pouco o pessoal bermuda, regata e chinelo. Eu falei, opa, estou em casa. Beleza. Isso me faz olhar para anos atrás, para 3 anos atrás, que nos marcou muito. E o texto de Jeremias me faz pensar muito sobre a minha vida cristã. E é isso que Deus quer que a gente faça. Jeremias capítulo 2, verso 1 começa assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Amém? Verso de 1 a 3. Verso de 1 a 3. O que me faz pensar de 1 a 3? O meu primeiro amor. Deus está falando para Jeremias sobre tudo o que está acontecendo e falando para o povo olhar para trás sobre o primeiro amor. Sabe quando você olha para a sua vida quando você aceitou a Cristo? É isso que ele está falando. Me lembro que na juventude vocês eram fiéis ao Senhor. Ou seja, tinham em mente atitudes e desejos voltados para Deus. Olhavam primeiro para Deus. Fidelidade é tomar decisões e escolher de forma que o Senhor seja agradado. Deus em primeiro lugar. Prefiro abrir mão dos meus próprios desejos. É abrir mão daquilo que eu quero. É abrir mão daquilo que me faz ser feliz, que me traz alegria ou que me realiza um desejo. Mas
olhar para o meu Deus e falar assim, não, esse é o caminho, é isso que Ele quer que eu faça, então é assim que eu vou continuar, é assim que eu vou fazer. É olhar para o que é importante. E tudo que é periférico, depois. O que é mais importante? Deus é mais importante. Em tudo na nossa vida. Como noiva que ama e segue pelo deserto. Noiva, prometida, separada. Tem o seu amado como exclusivo. Não tem olhos para mais ninguém. É assim que nós devemos ser. Para você que é casado, quando a sua sua esposa estava se preparando, para você que é casada, quando você se preparava para o casamento, você não lembrava de mais nada, só pensava no seu amado. E quando você aceitou a Cristo, em que você pensava? Tudo que você fazia, você pensava se você estava agradando Ele primeiro. É ou não é? E hoje? Depois de 1, 2, 10, 20, 30 anos de conversão, como está a sua vida? Dessa forma, o povo de Israel seguia a Deus na juventude. E juventude não quer dizer garoto, idade, quer dizer juventude de relacionamento. Quer dizer uma juventude daqueles que agora conhecem a Deus há pouco tempo. Quer dizer que agora já a pessoa aceitou a Cristo, está andando, sabe a criança que começa a gatinhar, que começa a andar, vai dando seus primeiros passos, vem a juventude, ela vai aprendendo a cada vez mais. E agora, Deus está falando assim, olha, na sua juventude, era assim que você me tratava. Você tinha olhos para mim, você cuidava do nosso relacionamento. E Deus, como Deus trata o seu povo? Deus trata o seu povo como santo, separado, escolhido, a primícia de tudo, o primogênito de todas as coisas. É assim que Deus está falando, é isso que Deus está falando para Jeremias, olha, eu escolhi esse povo, eu tirei esse povo da prisão, eu tirei esse povo do cativeiro, eu tirei esse povo daquela miséria que eles viviam, eu escolhi eles. É o meu primeiro fruto, é o meu primeiro amor, e ninguém pode tocar nele. E todo aquele que tocar no que é meu, esse será punido, e pode ser até com morte. E nós vemos em diversos relatos no Antigo Testamento, todos aqueles que foram contra o povo de Deus, quando o povo estava andando no caminho correto, eram castigados. Todos, nenhum resistia. Porque Deus sempre foi fiel, sempre cuidou dos seus. Mas assim como um pai, o que ele faz? Ele disciplina. Porque quando o seu filho sai do caminho, ele entra com a correção também. Deus tem o seu povo como exclusivo, especial. Ninguém pode tocar. Mas Ele não é um Deus escravizador. Ele é um Deus que nos dá a liberdade. Ele nos permite olhar para Ele e irmos até Ele, nos voltarmos para Ele. Ele não é um Deus que nos pega e fala assim, ó, agora você tem que fazer isso, como se fosse marionete, né? Sabe, marionete que você fica brincando com elas? Então, não é isso. Deus não faz isso conosco. Ele nos ensina, Ele nos conduz. E Ele nos dá a liberdade de escolher estar com Ele e não nos apartarmos da presença dEle. Como você tem vivido a sua vida? Você tem escolhido mais a Cristo? Você tem escolhido viver em Cristo? Tomar as suas decisões olhando para Ele? Ou você tem colocado a sua vontade em primeiro lugar? Como tem sido a sua vida? Quando mantemos nossos olhos em Deus como nosso primeiro amor e nutrimos esse sentimento dia após dia, certamente vamos nos manter no caminho correto. Quando a gente olha para Cristo, como se tivéssemos acabado de conhecê-lo, como aquele amor,
aquela chama ardente, dia após dia, nós jamais o abandonaremos. Jamais tomaremos decisões que nos levam a ficar longe dele. Por mais que o mundo nos apresente tantas ilusões. Verso 4 a 6. Ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Israel, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Uma exortação para o povo. Uma exortação para aqueles que tomaram decisões, fizeram coisas sem olhar para Deus, sem olhar para aquele que tem andado com eles, protegido, guardado. E o que lhe faltou e lhe fez seguir outros caminhos, o abandonando? É isso que Deus está perguntando para o povo, fazendo com que o povo olhasse. Deus sabe, Deus sabia do coração de cada um, mas o que Deus está fazendo? Colocando eles para observarem tudo o que Deus queria que eles enxergassem. Para onde estão olhando e seguindo, apenas os afastam do seu primeiro amor, os levando à prostituição e depravação. Quando o marido ou a esposa deixa de olhar para o seu cônjuge como o primeiro amor, certamente esse casamento vai ter problemas. Certamente. A prostituição, o adultério. Quando nós deixamos de olhar para Deus, deixamos de olhar para Cristo com esse primeiro amor, sabe o que nós estamos correndo risco? De fazer a mesma coisa com Deus. Abandoná-lo, seguir outros deuses, seguir outros desejos. E é isso que o povo de Israel fez. O que tanto queriam que não se encontraram com o Senhor, e seus cuidados e proteções, mimos e privilégios que só tem o primogênito. Mesmo sendo o povo de Israel o primogênito de Deus. E primogênito, como que era a vida do primogênito no Antigo Testamento? Primogênito era aquele que tinha a primazia em tudo. Era aquele cara que, na ausência do pai, quem tomava a decisão era ele. Ele era o cara que tinha todas as maiores honras quando o pai vinha a falecer. Ele era o primeiro na linha de sucessão. E agora, o povo de Israel faz o quê? Como sendo o primogênito, escolhido de Deus, aquele que Deus tem amado, cuidado, protegido, tirou ali do exílio, tirou da escravidão e passou por um deserto onde sozinho ninguém sobrevivia. Mas o que Deus faz com eles? Protege, guarda, anda com eles. E faz o quê? Faz com que eles cheguem na terra prometida, onde agora eles têm o quê? Fartura, uma terra boa, uma terra que dá muitos frutos. Mas o povo não está contente, porque agora ele deixou de olhar para o seu Senhor, deixou de fazer o quê? De sentir, de viver aquela presença, de sentir aquele amor em Deus. Obrigado. Agora sabe o que eles queriam? Eles queriam algo palpável. Não, eu sei que hora é, mas eu quero ter certeza, peraí. Era isso que o povo estava fazendo. Não, eu sei que Deus existe, mas eu quero um Deus que eu possa ver, que eu possa tocar, que eu possa apalpar,
que eu possa pegar a minha oferta e ir lá e mostrar para ele como se ele estivesse vendo. Era isso que o povo estava fazendo. Mas quem fazia isso? Era o povo de Deus ou aqueles que não conheciam a Deus? Que serviam a Baal, serviam a outros deuses, seguiam a outros deuses, que viviam na depravação, na prostituição. Agora o povo já não está mais olhando para Deus. O povo agora está olhando para outros lugares. Sabe o periférico? Aquilo que não tem importância, agora passou a ser mais importante do que o próprio Deus. Agora eles estão olhando para outros lugares e encontrando coisas que não têm valor nenhum. E Deus fala para eles: vocês são tão sem valor quanto esse Deus que vocês têm seguido, quanto a esses deuses que vocês têm procurado, porque vocês me abandonaram. Eles não querem mais viver pelo sentimento, sentir a presença de Deus, sentir aquele amor queimando, sentir a segurança. Eles querem fazer o quê? Viver pela escravidão de novo. Olhando para um Deus que não faz nada, que não passa de material, que simplesmente não tem relacionamento. E a atitude passa a ser o quê? Uma atitude egocêntrica. Uma atitude onde eu quero, onde o meu prazer é mais importante, a minha satisfação é mais importante. Onde o Senhor fica de lado. Ó, espera aí, fica aí no cantinho. Onde o Senhor não tem importância. O que você tem pensado sobre Deus? Como você tem olhado para Deus? Você tem dado mais valor ao que é periférico? Você tem dado mais valor àquilo que está ao redor, que o mundo tem oferecido? Porque isso te agrada aos seus olhos, agrada o seu desejo, satisfaz o seu ego? Ou você tem olhado mais para Deus? Tem olhado para Cristo? Tem olhado para aquele que te resgatou lá no passado? A atitude do povo é tão egocêntrica que nem mesmo se lembraram do seu Senhor, que os fez passar da terra, passar por uma terra onde homem nenhum passaria e sobreviveria sem a ação de Deus. É como dizer assim: olha, agora que já fez o que deveria fazer, me deixa seguir pelos meus próprios desejos, pelas minhas próprias pernas. É como um filho que chega numa certa idade e fala assim para o pai: pai, o negócio é o seguinte, o senhor já fez a sua parte, agora é comigo, agora eu vou seguir minha vida. E o pai está vendo que o filho está indo para onde? Para o abismo. E o pai está falando: filho, não faça isso. Filho, olha para mim. Volta para o caminho correto. Filho, não vá pelos seus próprios desejos. E o filho está fazendo o quê? Olhando para os seus desejos. Pai, isso é quadrado, pai. Pai, isso é coisa do passado. Tem coisas que a gente não negocia. Tem coisas que é melhor ser quadrado e não negociar jamais. Eu, particularmente, já apresentei o meu novo estilo de terno para o Márcio quando eu vinha para cá, né? Esse é o novo estilo de terno, mas de vez em quando a gente tem que pôr a gravata junto. Mas a gente vai aprendendo. O que é importante para você? Cristo ou seu próprio desejo? Todas as pessoas, em algum momento, terão que tomar decisões. E essas decisões os levarão para o futuro. Qualquer decisão que nós tomamos vai direcionar o caminho que vamos tomar. Todas. Versos 7 e 8. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons
produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes já não perguntaram pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Escolha. Deus tira o seu povo, Deus vai lá e escolhe um povo para ele, como seu primogênito, como seu primeiro fruto, pega ele, passa por todo o deserto, tratando, cuidando, limpando tantas coisas de hábitos, costumes, mostrando para eles que esse é o verdadeiro Deus, que livra, que cuida, que ama. E agora eles têm o quê? Uma boa terra. Agora descanso. Agora é o momento de, ufa, passamos pelo problema, Deus nos sustentou, e agora é o momento de fazer o quê? Descansar. Ó Deus, o negócio é o seguinte, agora eu vou fazer o que eu quero. É isso que o povo está dizendo. Deus havia colocado seu povo numa terra boa, e é claro em dizer, uma terra fértil. Isso significa que o povo não passaria por necessidade. A terra produzia bons frutos. Deus deu aos seus escolhidos o melhor. Sabe o que Deus te deu? O melhor. Eu não estou falando em bens materiais não, gente. Eu não estou falando de riqueza, a melhor roupa. Sabe o que eu estou te dizendo? Que Deus te resgatou e me resgatou do lamaçal da perdição. Ele te garante a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, como você está vivendo esse privilégio? Como você está andando com Deus? É como se ele tivesse pego você e falado assim, olha, agora nós vamos para o banquete. Aquele churrasco, picanha, filé mignon, carré de carneiro, né, aquela costela de búfalo assada no chão, suco natural, Coca-Cola, sabe o melhor que você gosta? O melhor, e que não é pecado você comer e beber? O melhor. De repente você fala assim para mim, Orley, mas filé mignon, para mim, eu prefiro uma costela de boi, né? Eu prefiro uma carne de porco, né? Aquela costelinha de porco bem assadinha, com a pele pururucano. Não tem problema nenhum. Só que de repente você olha para todo esse banquete, você olha para tudo isso que Deus está te dando, e você fala assim, olha, eu não quero isso, eu vou lá na lata do lixo, porque é lá no lixo que eu me agrado. É exatamente isso que a gente faz quando abandonamos a Deus. É exatamente isso. Se em algum momento você tiver alguma dúvida sobre como é viver a parte de Deus, imagina justamente essa cena. Aquele banquete com o melhor, aquilo que você mais gosta de comer e de beber, ali na mesa, e um tambor de lixo, depois de 2, 3 dias de um restaurante que jogou aquele monte de coisa velha lá, e aí você deixa o banquete e vai para a lata de lixo. É isso. E aí você vê se você quer o banquete que Deus nos dá, ou o relacionamento com Deus, ao qual Ele tanto quer que tenhamos com Ele, e que é um privilégio para nós. Diante de tudo que Deus havia feito para os israelitas, e do que Ele continuava a fazer, do que Ele fez, fazia e ainda ia fazer, todos os cuidados, o povo escolheu o quê? Seguir outros deuses. Conforme o tempo foi passando, o povo já não se lembrava mais de Deus. As decisões estavam voltadas para os ídolos, para Baal, para os deuses inúteis que eles escolheram. O povo havia se rebelado contra Deus. O povo nem se lembrava mais de Deus.
Tanto é que a palavra é muito clara. Eles nem perguntaram mais: cadê aquele Deus que um dia nos tirou da escravidão? Cadê aquele Deus que nos fez passar pelo deserto? Cadê aquele Deus que um dia nos guiou por uma terra seca? Eles já não queriam mais fazer essa pergunta. Sabe por quê? Por 2 motivos. O primeiro é porque eles já não se lembravam mais de Deus. E quando vinha alguma coisa à sua mente, sabe quando você está fazendo algo errado e você fala assim: poxa, está errado, mas o caminho certo é por ali, mas eu não estou afim de voltar. Aí você fala assim: não, eu não quero me lembrar. Eu quero continuar onde eu estou. É isso que está acontecendo com esse povo. É isso que Deus está falando. As escolhas que fizeram levaram o povo a se distanciar cada vez mais do Senhor. A consequência dessas atitudes são sofrimentos e perseguição e exílio, que nós podemos ver logo para frente, o povo sendo castigado por causa das suas atitudes, porque abandonaram a Deus, porque deixaram Deus de lado. Um pai que cuida do seu filho, e o filho fala assim: olha, já fez sua obrigação, agora só me dá o que é meu, como se eu tivesse direito a alguma coisa, e deixa eu seguir minha vida. Privilégio. Eu gosto muito dessa palavra, privilégio. O privilégio de nos relacionarmos com Deus. O privilégio de estarmos como comunidade aqui, adorando a Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus. Privilégio de termos a liberdade de cultuarmos a Deus em um país que não tem perseguição declarada. Existem as perseguições, mas elas não são declaradas a ponto de fechar as igrejas, a ponto de ir pessoas presas. Ainda está muito camuflado essas perseguições que o pessoal vai tentando, mas Deus tem cuidado de nós. Nós estamos num país onde nós temos a liberdade de pegar a palavra dele, ir para uma praça e ali sentar e ler a palavra de Deus e pregar o evangelho, evangelizar ali, sair com equipes fazendo missões. Tudo isso é um privilégio para nós. A atitude dos israelitas diante de Deus foi qual? Abandoná-lo. Escolher por ídolos, por aquilo que se agradavam, e deixar Deus de lado. É isso que Deus está falando para Jeremias, nesse capítulo 2. Olha a atitude do meu povo. E quando o seu pastor chama você num canto e fala assim: vamos tomar um café? Vamos bater um papo? E fala para você: olha, você tem percebido essa atitude, aquela atitude? Assim. Será que está correto? Será que você tem olhado para Cristo? Sabe o que é isso? Isso é o mesmo que Deus fez com Jeremias. Chamou Jeremias e falou: olha, isso é o que tem acontecido. E Deus começa a usar Jeremias para profetizar no meio do povo dele. E Deus usa o seu pastor, o seu líder, usa pessoas no meio que você está, nessa igreja, para te ajudar a voltar para o caminho certo. Ou não sair do caminho certo. Continuar te direcionando para o caminho correto. Mas de repente você fala assim: olha aí, mas ok, isso é do Antigo Testamento. Isso já passou, nós já temos Cristo. Já somos salvos. Poxa, o que tudo isso tem a ver comigo? Tudo. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus e não trazermos as aplicações para a nossa vida, e não colocar ela como principal importância, juntamente com Deus na nossa vida, como Deus usando a palavra dele para falar conosco, certamente nós vamos agir exatamente como os israelitas, abandonando Deus. Aplicação. Como posso aplicar esse texto de uma forma prática na minha vida? Pensa você, como você pode aplicar de forma prática? Talvez você tenha tido dificuldades com escolhas. Talvez você tenha olhado
para diversas situações na sua vida e você tem falado assim, poxa, como é que eu vou tomar uma melhor decisão? Se ela não estiver pautada na palavra de Deus, instruída por Deus, a sua decisão certamente será errada. E talvez você vai ter que procurar o seu pastor, o seu líder, um irmão muito chegado que você sabe que ele tem relacionamento com Deus e ele vai te ajudar, ele vai orar com você, vai pensar sobre aquele assunto e vai, olha, meu irmão, é o seguinte, esse aqui, diante das suas escolhas, é a melhor escolha que vai agradar a Deus. De repente ela não é aquilo que vai te realmente agradar. De repente o seu desejo era comer de todo aquele banquete, mas você só pode comer a metade, porque senão você vai ter problema de saúde. Então coma só a metade, não vá pela carne. Nunca se esqueça, nem se afaste do quê? Do seu primeiro amor. Não se afaste de Cristo. Olhe para Cristo todos os dias. Olhe para Ele como aquele dia que você o aceitou, que você chorou, que você reconheceu que é pecador, que você reconheceu que sem Cristo não é nada. Olha para Ele e fala, Senhor, eu te amo, eu te adoro, e eu quero todos os dias continuar vivendo na Tua presença. Me ajuda a ser cada vez mais dessa forma, me ajuda a viver cada vez mais em Ti. Não perca o seu primeiro amor. Mantenha um relacionamento íntimo e diário com Cristo. Sabe como você faz isso? Orando, lendo a palavra de Deus, fazendo devocional, se voltando para Cristo todos os dias, todos os momentos. E às vezes é na sua caminhada, na sua academia, às vezes é no louvor, às vezes é preparando uma pregação, um estudo, uma devocional. E quantas vezes, eu posso te dizer que quantas vezes eu estava lendo algum livro e eu parava e falava, Senhor, quão miserável pecador eu sou. Me ajuda a estar sempre centrado em Ti, mesmo com minhas falhas, meus erros. Lendo um livro. Em todos os momentos. Lembre-se de onde Cristo te tirou. Sabe a lata de lixo que eu falei agora há pouco? De repente, aquela é a lata de lixo que nós estávamos mergulhados. Na perdição, na condenação. Mas Ele nos tirou dali e nos colocou no banquete. Se lembre de onde Ele te tirou. E principalmente onde Ele te colocou. Eu não estou falando de posição, postura, eu estou falando da eternidade, eu estou falando de Deus, do seu relacionamento com Deus, que um dia nós estaremos face a face com Cristo. Dê atenção ao que o Espírito Santo está falando com você, seja através da oração, seja através da palavra de Deus, seja através da instrução, nas pregações, um aconselhamento, um bate-papo com o seu irmão. Dê atenção ao que o Espírito Santo está te falando. Faça boas escolhas. Isso é possível? Sim, é possível. Nós vamos errar? Vamos. Mas todas as vezes que nós tomarmos decisões olhando para Cristo primeiro, ouvindo o que o Espírito Santo está nos mandando fazer, certamente tomaremos boas escolhas, boas decisões. E eu posso dizer que escolher estar no Palavra da Vida hoje, como missionário, foi uma boa escolha. Não que ser pastor não é uma boa escolha, não é isso. Entenda bem. Amo muito ministrar, amo muito estar com pessoas, amo muito discipular pessoas, por isso nós estamos no Palavra da Vida, andando com pessoas. Eu considero aquele lugar como uma mega igreja. Nós andamos com 70 a 80 pessoas todo ano, e chega fevereiro, vem novos alunos, novas pessoas, e parece que tudo começa do zero, e nós temos que começar tudo de novo. Investimento em vidas. Mas o detalhe é olhar para Deus e ter a convicção de que eu estou onde Ele gostaria que eu estivesse hoje. Pode ser que daqui 5, 6,
sei lá, 10 anos, a gente esteja em uma igreja, pastoreando numa igreja. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Mas hoje, o que Deus quer que eu faça é isso. Tenho essa convicção. Por último, abandone os pecados de estimação. Sabe aquele pecado que você olha e fala assim, poxa, não preciso mexer com ele agora? Sabe o queijo que você não quer abandonar? Abandona ele. Sabe aquele pecado que você fala assim, poxa, se eu não me envolver com ele, eu não vou ter um problema? Mas você também não quer tirar ele da sua vida? Tira. Porque senão um dia você vai se perder no meio dele. Abandone. Para concluirmos, tudo que me faz tirar os olhos de Cristo, certamente é pecado. E se é pecado, eu tenho que tirar da minha vida. E manter a centralidade em Cristo. Temos um Pai que é misericordioso, amoroso, disposto a nos perdoar, a cuidar de cada um de nós. Só depende de nós querermos abandonar o pecado e nos voltarmos para Ele. Só depende de nós querermos viver intensamente com o nosso Deus. Cultive o seu primeiro amor por Cristo. Constantemente. Alimente o seu primeiro amor. Viva com intensidade. Escolha Cristo independentemente do que o mundo te ofereça. Mantenha os seus olhos centrados em Cristo e nas coisas que vêm dele. Assim se manterá no caminho certo. Pensando em coisas periféricas. Sabe coisas periféricas que nos levam ao pecado? Que nos levam ao orgulho? Que nos levam a... Como é que eu posso dizer? Nos leva a um... Fugiu a palavra. Nos leva a viver aquilo que não precisamos viver. Nossa, me fugiu agora a palavra. Daqui a pouco eu lembro. 3 anos atrás, eu quero voltar. Lembra que eu falei mais ou menos como é que eu era? 3 anos atrás. E o Márcio, sempre que a gente conversa um pouquinho sobre isso, ele dá risada de mim. E ele sempre fala, eu orlei antes de Barueri e depois de Barueri, né? Mas Deus usou essa igreja. Usou o Márcio, usou o Creuze na minha vida para me tirar, sabe do quê? Lembrei da palavra, legalismo. Para me tirar do legalismo do vestuário. Sabe por quê? Porque para mim o cuidado com a palavra de Deus, o cuidado, o amor com o ministério, com a palavra do Senhor, sempre foi muito importante. Mas estar ministrando sem estar todo de social. E eu estou de sapato hoje, que eu gosto muito de sapato, tá? E assim, eu ando muito de tênis e os meus calçados têm que ter palmilha especial por causa de um problema que eu tenho no pé. Então usar sapato muitas vezes acaba me ajudando. Mas o legalismo de falar assim, não, se eu não estiver de social, camisa manga longa, um baita calor de 35 graus, e o orlei de camisa de manga longa, gravata, todo, né, cheio de coisinha, só para dizer que está onde? Pregando. Cara, aí eu chego aqui em Barueri, e a gente está conversando, e eu vou vendo o quanto Deus tem usado a vida deles, dos pastores daqui, para trabalhar na vida dessa igreja, o quanto Deus tem feito e tem cuidado dessa igreja. E aí eu olho para tudo isso e falo, poxa, eu estou vivendo algo desnecessário. Eu estou vivendo aquilo que não precisa. Eu estou vivendo um legalismo que não faz o menor sentido. Isso faz parte da maturidade. Isso faz parte daquilo que Deus nos ensina ao longo da nossa vida. E a gente escolhe fazer o quê? Não é escolhe estar relaxado, esculachado. Não é isso. A gente escolhe fazer, sabe o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E viver
conforme eles vivem. Em Cristo Jesus. Eu não preciso estar mais aparente, ou estar com um carro melhor, ou estar melhor, só para dizer que eu sou um pastor, um missionário. Sabe o que eu preciso? Estar centrado em Cristo. E não falar besteira. Não querer falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas falar aquilo que Deus quer que eu fale. Falar aquilo que Deus está me usando como um instrumento. 3 anos se passaram e é como se Deus tivesse feito muitas coisas na minha vida em 3 semanas. Que estar aqui hoje e lembrar, recordar tantas coisas do passado, é eu voltar para Cristo e dizer: Senhor, muito obrigado pela vida dessa igreja que o Senhor usou para trabalhar a minha vida. Num período de formação, num período que eu estava caminhando no meu tempo de preparo, e a gente continua sendo preparado a cada dia. Mas obrigado por cuidar de nós. Experiências que nós passamos, eu falei para minha esposa e para minhas filhas assim, eu falei: olha, vou levar vocês para andarem de trem, andar de metrô, e curtir um pouquinho, na nossa folga, e vocês saberem um pouquinho do que é São Paulo. E eu já tinha andado muito por aqui. E aí nós andamos de trem, andamos de metrô, tive a carteira furtada, todas as emoções que você imaginar, aquela sensação de perda, de insegurança, aquela sensação de dizer assim: poxa, como pode alguém arrancar a minha carteira do meu bolso e eu não ver? Voltamos uma estação atrás, fomos aos bancos, cancelamos lá, bloqueamos os cartões, fizemos tudo que tinha que fazer. Agora temos que voltar para casa, temos que voltar para a igreja. Bom, vamos ver se tem dinheiro no bolso. Se não tiver, a gente liga para o Márcio, liga para o Creus e alguém vem buscar a gente. Isso a gente está tranquilo, uma hora a gente chega na igreja. Fui pôr na mão num bolso, no outro bolso, aquela bermuda cheia de bolso, Juntei as moedas e o dinheiro deu exatamente a passagem para chegarmos aqui. E chegamos aqui, na igreja. Protegidos, guardados. Nada sumiu da nossa conta bancária, apesar de não ter dinheiro praticamente nenhum lá, mas nem o que tinha não sumiu, porque deu tempo de cortar, cancelar os cartões. Deus cuidou nos mínimos detalhes. E aí eu vou contar outra bênção. Nós tivemos que ir para Limeira, naquela semana, para fazer o quê? Dar entrada nas documentações lá e tudo mais, e uma pessoa tentando falar comigo há 2 semanas. Só que eu estava sem celular, porque o meu celular tinha quebrado e eu não tinha como comprar um celular. Aí eu encontrei com a pessoa em Limeira, a pessoa: como assim? A gente não consegue falar com você e tal. Aí eu expliquei o que tinha acontecido, que eu estava sem celular e tudo. Não, a gente precisa conversar mais tempo. Falei: olha, eu não tenho tempo, eu estou no meio do estágio, vou ficar aqui somente hoje, daqui a pouco eu já estou voltando para Barueri, não tem como. Tá bom, a gente volta a se falar. Umas 2 horas depois, a pessoa liga no celular da minha esposa, me encontra no centro de Limeira, em tal lugar. Falei: rapaz, eu tenho que ir embora, eu estou cheio de compromisso. Não, passa lá, eu preciso falar contigo, depois de lá você segue embora. Ele me entregou a caixa com um celular. É esse o celular. E eu vim embora com o celular. Deus não cuidou? Gente, Deus tem tratado tanto a vida do seu povo. Tanto. Mas eu quero te dar um conselho. Não tire os olhos dele, não. Tire os olhos do que é periférico. Tire os olhos daquilo que não tem importância. E faça o seguinte: isso glorifica a Deus? Sim. Amém? Vamos fazer. Não glorifica a Deus? Não vamos fazer. Olha, estou na dúvida. Não faça. Tenho certeza que glorifica a Deus. Amém, segue adiante. E às vezes aquilo até glorifica a Deus, mas não é para esse momento, é para outro momento. Então espere o tempo certo e deixe o Espírito Santo falar contigo. Amém?
Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por essa igreja. Quero Te louvar, ó Pai, por tudo que o Senhor já usou essa igreja, pessoas dessa igreja, para mexer com a nossa vida, assim como tem mexido com a vida de pessoas e membros nessa igreja. Obrigado, Pai, porque nós podemos ver com clareza o Teu amor cuidando do Teu povo. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou da perdição. Obrigado porque um dia, Pai, o Senhor nos amou tanto a ponto de dar o Seu Filho Jesus para morrer na cruz, pagando pelos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou. E porque Ele está vivo, nós também temos essa garantia de que todo aquele que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, um dia estará face a face, lá no céu, juntamente com Ele. Obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Pai amado, pelo Teu amor por nós, incondicional. Obrigado por tudo, que o Senhor nos ama, mesmo que nós mesmos não nos amemos. O Senhor ainda nos ama. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém?